Fala, produtores, meu nome é Eduardo. Hoje vamos compreender como a correção do solo pode melhorar a fertilidade e aumentar a produtividade agrícola. O tema do nosso vídeo é como escolher o tipo ideal de corretivo. Ao longo da apresentação, iremos responder perguntas importantes. Qual a função dos corretivos? Como eles atuam no solo? E quais benefícios proporcionam às plantas e à produção agrícola? Grande parte dos solos brasileiros apresentam elevada acidez, geralmente com pH abaixo de 5,5. Isso interfere diretamente na disponibilidade de nutrientes e no desenvolvimento das plantas. Por isso, a correção de acidez no solo é uma prática essencial para melhorar a fertilidade e aumentar a eficiência de adubação. Olá pessoal, meu nome é Luana e vou falar sobre os benefícios da calagem. Quando nós realizamos a correção do solo corretamente, podemos verificar vários benefícios no solo, tanto nas plantas. Entre eles estão redução da toxidez de alumínio e manganês, aumento da disponibilidade de nutrientes, maior atividade de micro-organismos, aumento da eficiência da adubação, melhoria geral da fertilidade do solo. Esses fatores contribuem diretamente para o desenvolvimento das plantas e para maiores produtividades. Sabendo da importância da calagem, surge outra pergunta: quais materiais devemos utilizar para a correção do solo? Olá, produtor, eu sou a Nayara Zeferino. Entre os corretivos de solo, temos inicialmente os óxidos, como a cal virgem agrícola. A cal virgem apresenta reação muito rápida no seu solo, neutralizando rapidamente a acidez. Seu PRNT é maior que 120 e é uma reação muito forte que libera calor e pode causar queimaduras ao operador durante o manuseio. Com isso, a aplicação deve ser com o uso de EPI ou de forma mecanizada com trator cabinado. Outro corretivo é a cal hidratada, pertencente ao grupo dos hidróxidos. Ela também possui ação rápida, porém menos agressiva que a cal virgem. Seu PRNT deve ser maior que 90. Apesar disso, apresenta dificuldades de aplicação, devido ao pó fino e leve. Vocês estão, tudo bem? Meu nome é Gabriel Beltos. Eu vim aqui apresentar para vocês sobre a recomendação antiga, sobre a sugestão atual para a recomendação de calcário, descrever um pouco de cada corretivo de solo que a gente tem, e agora saindo um pouco da lavoura e vindo aqui para dentro de sala de aula, vamos entender melhor esse assunto. A gente tem a recomendação antiga e a sugestão atual, aonde a gente vê em detrimento da relação cálcio-magnésio. E o ideal dessa relação seria a cada 3 cálcios, 1 magnésio. E o que a gente encontra nas nossas análises de solo? Que caso essa relação estiver menor que 1,5, na recomendação antiga deveríamos utilizar um calcário calcítico. Na sugestão atual, um calcário com menos de 5% de MgO na sua composição. Se a relação estivesse em 1,5 a 3, deveríamos utilizar um calcário magnesiano, que na sugestão atual é um calcário que fica com a sua dose de MgO de 5 a 12%. E por fim, se essa relação estiver maior que 3 ou a dose de magnésio no seu solo estiver abaixo de 0,45 centimol por decímetro cúbico, deveremos utilizar um calcário dolomítico. E na sugestão atual, um calcário com mais de 12% de MgO. Gabriel, mas por que tem essa recomendação antiga, essa recomendação atual? Porque desde 2010, as empresas de calcário foram regulamentadas a colocar qualquer tipo de nome em seus calcários. Aqui um singelo exemplo, uma empresa ela pode colocar o seu calcário como calcário dolomítico A, B e C e o calcário calcítico. Ah, Gabriel, mas aonde está o magnesiano? O magnesiano seria o calcário dolomítico A, porque antigamente não tinha tanta demanda por esse tipo de calcário. E aí as empresas encontraram essa brecha e começaram a colocar o calcário magnesiano como calcário dolomítico A. Aí, vamos supor, o engenheiro agrônomo responsável pela propriedade chega no seu João, dono da propriedade, e fala: seu João, eu preciso que o senhor compre 3 toneladas do calcário dolomítico. Só que ele não fala qual calcário dolomítico. Ele chega na empresa e fala assim: eu preciso de um calcário dolomítico. Eles mostram uma infinidade de tipos de calcário. E está lá o calcário dolomítico A, B e C. O que o seu João vai pensar? Ó, o calcário dolomítico A é melhor, porque a gente sempre pensa que
a letra A vai ser a melhor. E ele olha o preço, um preço mais em conta. Então é esse que ele vai acabar levando. Só que por que a gente tem que se atentar muito a isso? Principalmente porque a diferença de magnésio entre um calcário e outro. E muitos solos aqui no sul de Minas têm deficiência em magnésio não por falta de calagem, mas sim pela escolha errada do tipo de calcário na hora da compra. Então devemos nos atentar muito em relação a isso, porque não adianta nada eu fornecer algo para a planta, mas não ser aquilo que ela necessita. Agora, vindo aqui falando um pouco sobre cada corretivo, vamos começar falando sobre a cal virgem. A cal virgem é um insumo com um custo um pouco mais elevado, com uma rápida ação corretiva, como está ali na vantagem, uma correção imediata, só que a reação dela é muito agressiva. Ela pode esquentar o nosso solo de uma maneira que ela pode danificar a nossa microbiota. Além do que, se a depender da mão do operador, se ela estiver suada ou um pouco úmida, a reação já pode acontecer ali mesmo, causando queimaduras no nosso operador. Então devemos nos atentar muito em relação a isso. A cal hidratada é a mesma coisa da cal virgem, só que com adição de água, tendo uma reação um pouco mais lenta. O custo dela pode variar entre região, entre alto e médio. Ela tem, como eu disse, uma velocidade rápida de reação, ela tem uma boa eficiência, só que até mesmo Fachin, em seus livros, descreve a cal hidratada como um insumo de difícil aplicação. É um pó muito fino, muito difícil de se lidar. E agora falando um pouco sobre a escória siderúrgica. Ela tem um custo médio, uma velocidade de ação lenta, ela fornece silício, que é um bom ponto para a gente observar. Ah, Gabriel, mas por que o silício é um bom ponto para a gente observar? Porque o silício, ele cria uma camada de proteção abaixo da epiderme da folha. Bem, aqui vamos supor que essa é a epiderme da folha. Ele cria uma camada de proteção aqui embaixo contra fungos, aumentando assim a tolerância dessa planta. O pequeno problema dele é a questão da disponibilidade. Não é toda região que tem e não é toda região que vai ter esse tipo de insumo. E aqui embaixo a gente tem o nosso arroz com feijão, o nosso calcário, que tem um custo mais baixo, uma velocidade mais lenta de reação. A vantagem dele é que ele é mais econômico, só que ele necessita de antecedência. Se eu for plantar amanhã, eu não corrijo o meu solo hoje com calcário. Então eu tenho que me atentar muito bem às janelas. Quando eu devo aplicar e como eu devo aplicar. Então, passando um pouco mais rápido aqui, a cal virgem, um ótimo insumo, só que reação muito agressiva. Então, a gente vai usar ela naqueles momentos de urgência. Nossa, esqueci de corrigir meu solo, eu vou plantar semana que vem. Podemos utilizá-la. A cal hidratada tem uma boa eficiência também, uma rápida reação, só que devemos nos atentar muito a como vamos utilizar, qual será o maquinário que vamos utilizar e de que forma aplicaremos essa cal hidratada. Escória siderúrgica, muito bom também, só que a questão de disponibilidade. Não adianta nada ser um bom insumo se eu não tenho ele em mãos para me utilizar. E por fim, o nosso calcário, que é a forma mais barata de fornecer cálcio, magnésio, controlar o pH e ainda controlar alumínio tóxico. Então, Gabriel, qual que é a melhor dessas opções? Frase de agrônomo, depende para a sua realidade. Eu não posso indicar aqui e falar que 100% das vezes esse vai ser o melhor. É analisar o que a gente tem em campo e aí sim utilizar o insumo da melhor maneira. Produtor, eu sou a Letícia. Eu vou falar sobre as escórias e calcário. Então, entre os corretivos mais utilizados no Brasil, a gente tem as escórias siderúrgicas e também tem o calcário agrícola. O calcário agrícola é o que é mais utilizado. As escórias de siderurgia são, na verdade, silicato de cálcio e magnésio, que são corretivos de acidez no solo, e também são fonte de silício para as plantas. O silício contribui para a menor fixação de fósforo no solo e na planta, e o fortalecimento dos tecidos vegetais, e aumenta a resistência contra doenças e estresse. As escórias de siderurgia devem ter o PRNT maior do que 45. Já o calcário agrícola destaca-se pelo menor custo e pela eficiência no fornecimento de cálcio e magnésio ao solo.
Ele é composto por carbonato de cálcio e magnésio e deve ter um PRNT maior do que 45, apesar das maioria das empresas venderem ele acima de 80. Sua reação é lenta, então o calcário ele necessita da sua aplicação pelo menos 90 dias antes do seu plantio, para que ele possa reagir e conseguir dar melhores condições de desenvolvimento para as plantas. Após conhecermos diferentes corretivos, surge a principal pergunta: como escolher o corretivo ideal? A escolha depende das condições do solo e do objetivo do produtor. Se houver necessidade de correção rápida, podem ser utilizados corretivos de reação imediata, como a cal virgem e a cal hidratada. Quando o objetivo é menor custo e fornecimento contínuo de cálcio e magnésio, o calcário agrícola costuma ser a melhor alternativa. Já em situações onde se deseja fornecer silício às plantas, a escolha de siderúrgica pode ser uma excelente opção. Mais importante do que escolher o corretivo mais barato ou mais conhecido é entender a real necessidade do solo através da análise química. Esperamos que esse vídeo tenha ajudado você a compreender melhor a importância da fertilidade do solo e da escolha correta do corretivo agrícola. Muito obrigado pela atenção, até a próxima!